Queridos irmãos, é um grande prazer estar aqui novamente, estudando com vocês as parábolas ditas pelo Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, pelo Espírito Caibar Schutel, e faremos a complementação com o livro 2 do estudo aprofundado da doutrina espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1, bem como um artigo espírita escrito por Ariel Tello. O tema do dia é Parábola do Joio e do Trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando, os servos do dono do campo disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele. Para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. A todos os jactos da sua luz opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio, que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. A doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação, que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Embora resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios da fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Este joio, até agora, na verdade, já agora de milênios, e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. E como depois, pela mescla da palavra de Cristo, com as exterioridades com que a revestiram, se fizesse confusão idêntica à do joio e do trigo, logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos, que deveria apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. É o que estamos fazendo. E esses escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano
o amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito da fraternidade, o único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Que lindo esse texto, né? Então nós vamos seguir com a complementação. Esta parábola tem um significado que pode ser assim expresso. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo, o Evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos. E o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. O crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de expiação e provas como o nosso. Indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. Importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem como produto de nossa invigilância ou decorrentes de processos atávicos ainda não superados. Os ensinamentos que diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, indicam que o homem que semeia é Jesus, nosso orientador maior e agricultor divino. A boa semente é o seu evangelho, de luz e amor que nos concede os meios de nos libertarmos das nossas imperfeições. A humanidade, representada pelo campo, indica os espíritos encarnados e desencarnados em processo de aperfeiçoamento do planeta. O homem que semeia a semente no seu campo demonstra, para nós, que possuímos um campo de atuação, característico de nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. A boa semente representa, pois, a semeadura de valores morais e intelectuais. Ocorre que devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e à manutenção da harmonia, da segurança e da paz na própria vida ao semear, essa boa semente. Isso quer dizer que devemos cuidar da manutenção de nosso campo, realizando o serviço de vigilância, bem como tomando consciência de que a responsabilidade será nossa, caso aceitemos as ilusões dos homens abomináveis. Veja essa parte do texto. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bom, temos aqui duas reflexões. A primeira, relativa à necessidade de repouso após as atividades laborais. Outra, associada à preguiça. Veja que no Livro dos Espíritos aprendemos que o descanso físico e mental é lei da natureza. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que eleve acima da matéria. Entretanto, devemos aprender a discernir descanso de ociosidade. Devemos ficar atentos e fugir dos enganos da inércia, pois assim podemos abrir espaço para que o mal se infiltre em nossa vida, tornando nosso campo viciado e detido pelas forças do mal. A parte que diz, veio o seu inimigo, pode simbolizar adversário, pessoa que não simpatiza conosco ou paixões e vícios que ainda albergamos, hospedamos, alojamos em nós. A despeito de ambos serem um instrumento avaliador do progresso que tenhamos alcançado, não devemos ser objeto de inquietações. Perante qualquer tipo de inimigos devemos dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. O adversário, em qualquer contexto, representa as perigosas infiltrações do mal. As imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre o vigiai e orai. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo.
Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daquele que amamos, o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, a vaidade, que nos sugere superestimação do próprio valor, o desânimo, que nos impele aos princípios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer, que nos subtrai às melhores oportunidades de progresso, e tantos outros agentes nocivos que se instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. É importante estarmos atentos, porque as investidas do mal, alheias ou próprias, não marcam hora, surgem subitamente. O joio, caracterizado pela erva daninha, representa a ação contrária ao bem, semeado quando estivermos desatentos, dormindo, conforme menciona a parábola. Pode gerar resultados funestos. Fiquemos atentos numa coisa. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Veja, a frase "e semeou joio no meio do trigo" tem significado específico. Jesus poderia ter escolhido outra semente que não o joio, para ilustrar o adversário do bem. Porém, o joio é uma erva daninha que se parece com o trigo e que se desenvolve no meio dele. Assim também acontece na vida. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. A luta da vida, como um processo educativo, nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. Empenhados nesse propósito, é comum termos que enfrentar padrões menos edificantes da própria personalidade, que surgem no caminho como poderosos adversários. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarzinho e os propósitos inferiores se transubstanciam, se transformam. O texto de Mateus nos fala que após a semeadura do joio e do trigo, o inimigo retirou-se. Percebemos assim que em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação de forças inferiores, o mal opera às escondidas. Instaurado o processo de desarmonia, o agente acusador da perturbação retira-se, observando à distância os seus efeitos. Entretanto, ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetiva o retorno do bem. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Se a maldade enodoa, desonra essa ou aquela situação, faze o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. Na natureza, não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por esse motivo, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela.
Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário então que este cresça para que possa ser enxergado. Por essa razão, nos alerta Jesus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vemos assim que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos hajam sobre o mal, tornando-o melhor. No trecho do texto, percebemos que os servos citados na parábola são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Neste sentido, os servos são os instrumentos utilizados por Jesus nas múltiplas expressões de serviço existentes em sua seara bendita. Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mãos, operantes ou inteligência sublimada, subordinadas aos ditames da lei do amor. A ceifa expressa no momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem no transcurso das experiências. Os ceifeiros, ditos na parábola, representam Deus e os espíritos trabalhadores do bem, que selecionarão aqueles que derem bons frutos daqueles que não o fizeram, a fim de que sejam direcionados corretamente para o destino a que os competir. O fogo ao qual o joio será lançado representa não o inferno, mas sim as novas adversidades, provas e expiações que os espíritos tomados pelas más inclinações terão de enfrentar, para que seja deles arrancado todo o joio e pertença somente o trigo. Portanto, ainda que Deus nos tenha enviado Jesus para nos transmitir os seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e compreender as verdadeiras leis de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessa parábola, nos assegura que no tempo certo, as más ideias serão totalmente aniquiladas, enquanto que as boas perdurarão, de forma que a transição da Terra para um planeta melhor, um planeta de regeneração, se concretizará, onde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Além disso, podemos interpretar o tempo da ceifa não só como uma transição planetária, mas também como a transição da vida para a morte, ou melhor, do mundo material para o mundo espiritual, do encarne para o desencarne. É nessa ocasião que os espíritos serão julgados e selecionados de acordo com as suas boas ou más ações que praticaram na Terra. Os maus, representados pelo joio, serão queimados, ou seja, terão que passar por novas provas e novas expiações. Já os bons espíritos, representados pelo trigo, aqueles que se atentaram aos ensinamentos do Mestre e foram resignados ante os males dessa terra, cumprindo fielmente com sua missão, serão reunidos no celeiro, ou seja, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo rumo à perfeição. Confiemos no Senhor, meus irmãos, tendo fé nas suas promessas e contando com sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento. Nesse sentido, finalizamos nosso estudo com o cântico Oração de Davi, o qual expressa essa confiança que necessitamos, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, do amor, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja.